Fala, internauta ligado no Jogada Ensaiada. Você confere a partir de hoje, também aqui na JETV, o nosso Vida de Boleiro. O quadro você já conhece. A gente conta a história dos futuros craques desde o começo, até eles chegarem ao clube que defendem hoje. Estreando o quadro aqui na JETV com a gente, o goleiro César, uma das maiores promessas do futebol do Flamengo. Já foi campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2011, campeão mundial pela Seleção Brasileira Sub-20 e agora, aos 21 anos, já é o goleiro profissional do elenco do Flamengo. Para quem não sabe, a história do César com o futebol não começou nos campos não, começou nas quadras de futsal. Não é verdade, César? Conta mais pra gente aí um pouco do seu começo no futebol. Para mim o futsal foi fundamental para mim, né? Que eu acho que desde pequeno, desde meus 7 anos de idade, eu comecei jogando no salão e foi uma história assim muito longa mesmo. Eu passei por clubes, pelo Garnier, que foi o clube perto da minha casa que eu joguei, que eu comecei, e logo com meus 8 anos de idade eu fui pro Fluminense no salão, fui federado, depois joguei no Vasco, joguei em outros clubes da Liga também, aí terminei no América, no salão. E isso é uma história só no salão, mas no campo, com os meus 9 anos, mesmo jogando no Fluminense, no salão, eu jogava no campo também. Então eu comecei no salão, jogava no salão e ia pro campo. Então, às vezes eu saía do treino do campo e vinha correndo para jogar no salão. E para mim foi muito maneiro. A história no salão foi fundamental. Mas e aí, quando é que se deu essa mudança só pro campo? Então, só no campo eu parei com meus 13 anos. Eu parei de jogar futsal com 13 anos. E eu estava jogando na Mangueira na época, né? Eu joguei na Mangueira no campeonato de favela, disputei essa Copa CBF, que para mim foi muito maneiro também, foi muito bom. Aí eles no final do campeonato fizeram uma seleção dos jogadores da Copa e eu cheguei a jogar alguns jogos, eles marcaram amistosos com o Atlético Paranaense, com outros clubes assim, que pra gente foi vitrine. E assim que eu saí, já tinha acabado, aí o pessoal do Sendas, que hoje é o Audax, que está até na primeira divisão do Carioca, eles me convidaram para eu jogar, para eu até fazer um teste na época, e eu fiquei. Eu lembro que em menos de uma semana eu já estava viajando com um grupo, fui para uma viagem no Espírito Santo, então para mim foi muito maneiro. Eu comecei dali, né, aí, trabalhando, ralando, porque minha vida também não é fácil, e foi isso. Mas nessa época você chegou até a ter uma passagem pelo Vasco e pelo Fluminense no campo, mas aí foi dispensado. Como é que foi isso para você? Então, pelo Fluminense foi na época que eu jogava no salão, eu joguei 2 anos ou quase 3 anos no campo do Fluminense e na época eu saí porque eu estava até meio triste assim, mas não tenho nada contra ninguém. Eu saí do campo, até fiquei um tempo sem poder jogar no campo porque eu ainda tinha minha carta, eles não me liberaram, então eu fiquei um tempo sem poder jogar e tal. Fiquei 2 anos, mas jogando no salão para mim também não foi tanta diferença, até porque Deus sabe de todas as coisas, então o que eu passei ali para mim foi aprendizado. E depois voltei no Vasco, que foi esse tempo de intervalo, depois que saí do Fluminense, fiquei 2 anos sem jogar, aí fui pro Vasco. No Vasco eu comecei a jogar e fiquei quase 1 ano e fui dispensado do Vasco, aí parei. Depois que eu fui pro Mangueira e fui pro Sendas e essas coisas foram acontecendo. E depois de ainda passar pelo Fluminense e pelo Vasco, o César ainda teve uma passagem relâmpago assim pelo Botafogo. Como é que foi também essa saída do Botafogo? Por que aconteceu dessa forma que você... Na verdade, foi quase parecido com o que aconteceu no Flamengo. Eu fui emprestado, eu era do Audax ainda, eu era do Sendas, e fui emprestado ao Botafogo. Fiquei uns 3 meses mais ou menos no Botafogo. Não me adaptei muito no Botafogo, aí acabei que eu voltei a gente em acordo normal, nada de briga nem nada. Tanto, graças a Deus, em clube nenhum eu passei por briga, nem quando eu comecei, nem até hoje, graças a Deus, sempre tive uma boa relação com todos os treinadores e comissão, tudo que aconteceu para mim foi sempre tranquilo. E no Botafogo eu saí, depois de 3 meses voltei pro Sendas, que foi até, como eu falei, que Deus sabe de todas as coisas, então talvez se eu não tivesse voltado pro Sendas naquela época, hoje eu não estaria no Flamengo, talvez não disputasse a Taça São Paulo, não fosse bem do jeito que foi, então para mim é tudo de acordo com a vontade dele, então eu voltei, depois joguei ainda um pouco no Sendas, na época eu era juvenil ainda, eu joguei um pouco no Sendas para depois vir para cá, no Flamengo. Bom, então a gente vai falar agora de 2011. Foi o ano do César, 2011? Não, para mim 2011 foi trampolim, né? Foi
Taça São Paulo, já começar com uma conquista de Taça São Paulo, para mim foi indispensável, foi uma alegria imensa. Eu nunca tinha jogado num estádio com 30 mil torcedores. Para mim foi um começo assim maravilhoso. Então tudo que eu passei na base, parece que ali foi o foco principal, foi o momento que eu mais apareci, que eu mais, talvez tenha sido o momento mais feliz da minha carreira até hoje, ali no Taça São Paulo. E a final da Taça São Paulo de Futebol Júnior, Flamengo e Bahia, foi transmitido por 2 redes nacionais. Foi um jogo em que o César fez grandes defesas e garantiram praticamente o título do Flamengo, depois de 20 anos sem uma Copa São Paulo de Futebol Júnior. César, qual foi o efeito dessa visibilidade de 2 redes nacionais transmitindo o jogo, em que você foi praticamente o herói da conquista? Para mim eu não tinha a dimensão do que seria, não tinha noção do que isso repercutiria aqui fora, né? Pra gente lá dentro já ser campeão da Taça São Paulo já era maravilhoso, a gente sempre ouviu falar da Taça São Paulo, a gente sempre ouviu falar do que era o campeonato. Então, 20 anos sem ganhar, sem chegar na final, não lembro se tinha chegado outras vezes na final, mas pra gente já era maravilhoso. Então, quando acabou a Taça São Paulo, a nossa alegria era de um título comum, né? De um título que era muito importante, mas a gente não tinha noção do que aconteceria aqui fora. E quando a gente chegou no aeroporto, depois que a gente foi campeão, que a gente chegou no Rio, aquela galera toda recebendo a gente como se fosse campeão brasileiro, profissional, pra gente foi maravilhoso, foi muito marcante na minha carreira e isso eu vou lembrar com certeza pro resto da minha carreira, pro resto da minha vida. E pessoalmente essa conquista teve ainda um valor maior ainda para você, porque você, além de conquistar a taça, acabou sendo eleito o principal jogador da competição, o melhor jogador da competição. Então, a partir dessa conquista, você já passou a ser reconhecido na rua pelo torcedor? Como é que foi? O pessoal já parava para tirar foto? Não, com certeza, principalmente logo depois da Taça São Paulo, assim, depois nos primeiros meses, estava tão evidente que as pessoas às vezes me paravam. Teve uma vez que uma criancinha saiu correndo do mercado, veio, abraçou minha perna, falou, "Seu César" e tal. E pra mim isso era muito bom, né? Teve uma vez que o maquinista do trem, eu lembro até hoje, eu tava esperando o trem ainda, que eu ia pro treino de trem, pegava o trem, depois pegava o ônibus. Aí o maquinista parou até um pouquinho antes do lugar que ele tinha que parar, ele me reconheceu, ele falou, fala aí, César, não sei o quê. E, muito maneiro, sabe? Às vezes, pra mim, aquilo ali foram momentos muito maneiros. Até hoje, alguns ainda lembram, as pessoas ainda, quem é torcedor, quem tá sempre acompanhando, sabe? Então, de vez em quando vem e me pergunta como eu tô, no meu Twitter, a galera sempre manda mensagem. Então, para mim, depois dali da Taça São Paulo, fui convocado para a seleção, passei momentos maravilhosos na seleção, fui campeão no primeiro campeonato que eu fui lá em Barcelona, depois fui convocado para o Mundial Sub-20, não joguei, mas a gente foi campeão Sub-20, então, foi tudo maravilhoso, as coisas foram acontecendo assim, até no próprio profissional. No final de 2011, eu cheguei a pegar alguns jogos no banco do profissional, quando o Paulo Vitor jogava eu ia no banco. 2012 foi mais ainda, às vezes no começo do ano, principalmente teve Libertadores e Campeonato Carioca, então eu pude pegar alguns jogos e ir para a relação de alguns jogos, ficar no banco em outros, então para mim foi muito bom ficar esse tempo todo no profissional. Depois voltei para jogar alguns campeonatos no Sub-20, que era o que eu queria mesmo, era jogar, e para mim o que eu gostava mesmo de fazer jogar, então às vezes ficar treinando é ruim, eu acho que para todo jogador quer jogar, e eu pedia para jogar, pedia para descer para jogar, então todos os momentos que eu passei no Sub-20 e no profissional foram maravilhosos, e até hoje eu tô vivendo momentos no profissional, estar junto com eles é maravilhoso. Você falou aí da seleção brasileira Sub-18, como é que você ficou sabendo da sua convocação? Teve uma história curiosa aí no meio, não é? Eu estava até na rua, né? Eu nem sabia que ia ter convocação, nem imaginava que ia ter seleção brasileira naquela época. E eu estava na rua com os amigos conversando e aí eu recebi um telefonema de um amigo, até o Caio lá, do Flamengo também, o Caio goleiro do Flamengo. Ele me ligou e falou, Cezão, parabéns, não sei o quê. Eu falei, parabéns por quê, cara? Tipo, eu achei que ele tava meio maluco, eu achei que tava achando que era meu aniversário, alguma coisa. Aí ele ligou e falou, parabéns, tu tá sabendo não? Eu falei, não, o que foi? Tu foi convocado, não sei o que. Eu peguei o telefone, desliguei e falei, valeu. Aí saí correndo pra minha casa. Eu tava longe até, fui correndo pra minha casa, entrei na internet pra ver. Aí eu vi que tinha sido convocado, pra mim foi muito marcante, muito bom. Zé, rolou um medo, assim, Zé, de ser convocado pela seleção, de ali ter que conviver com um novo grupo que você ainda não conhecia?
Não, acho que medo não é até porque era sonho de jogar na seleção. Então eu estava muito ansioso para ir logo, para chegar o dia que eu tinha que me apresentar na seleção, para estar lá, para treinar e tal. O que eu achei talvez é que, como a impressão que tinha, que às vezes os garotos que são da seleção são marrentos ou alguma coisa assim diferente, pelo que as pessoas falam, mas quando eu cheguei lá, todo mundo, sabe, todo mundo amigo, todo mundo parceiro. Acho que, muito pelo contrário, o pessoal que é convocado para a seleção são justamente os jogadores que se destacam, não só dentro de campo, mas como pessoa mesmo, como lidar com tudo, assim. Acho que o cara, para ir para a seleção, ele tem que ter um comportamento legal, se lidar bem com as pessoas. Então, quando eu cheguei lá, foi maravilhoso, fui recebido muito bem. Também fiz muitas amizades na seleção, então acho que hoje o que eu mais quero é sempre estar lá. Se eu puder sempre ir para a seleção, para mim vai ser maravilhoso. Você falou que todo goleiro gosta de jogar. No time campeão da Copa São Paulo, tinha Marlon, Frauches, Muralha, Negueba, Luiz Antônio, Tomás, Adrian. Todos esses jogadores já tiveram uma chance na equipe profissional, ainda no Brasileirão 2012. Você também tem as expectativas de já ter alguma chance no time titular já nessa temporada? Não, com certeza, é sonho, né? Acho que toda essa galera que jogou, Rafinha também, e outros ainda que estavam, às vezes, nem não jogaram na Copa São Paulo, mas já estrearam no profissional. Para mim, eu fico muito orgulhoso por eles, fico muito feliz quando eles estão jogando. E assim, só aumenta a minha ansiedade de querer jogar, de querer poder participar do profissional também, mas com muito respeito, que os goleiros que estão lá são excelentes goleiros. O Felipe e o Paulo Vitor, já aprendi muito com eles, sabe? São os caras que sempre que eles têm o Paulo Vitor, quando tem a oportunidade de jogar, agarra muito, fecha lá o gol. O Felipe também tem vindo, sempre foi um excelente goleiro. Então, para mim, é só aprendendo com eles e esperar o meu momento. Eu vou estar trabalhando, fazendo o meu melhor para, se pintar a oportunidade, e eu espero que logo apareça. Então, para mim, para eu poder jogar e talvez não sair mais, porque o meu sonho é estar lá no profissional, estar lá como titular do Flamengo. Mas para goleiro a vida é mais difícil, né? Uma vaga para 3 concorrendo. Com certeza, aí é só trabalhar mesmo. O que eu posso fazer é para mim. Então, tudo que eu tiver para fazer lá é dar o meu melhor. O que eu posso fazer é dar o meu melhor, treinar, fazer tudo que eu tenho para fazer e esperar a oportunidade. Quando eu tiver a oportunidade, tem que estar preparado. Bom, agora a gente vai falar de pênalti. De 10 cobranças na Copa São Paulo em 2011, apenas 4 passaram pelo César. Você acha que é uma habilidade sua, é uma especialidade sua defender pênalti? Eu acho que para mim, pênalti me tira talvez aquela responsabilidade. A responsabilidade eu tento passar tudo pro batedor, então eu fico mais tranquilo e deixo ele bater. Todo jogador que passa pelo Flamengo diz que no Flamengo a pressão é diferente e que se destacar em um ambiente de tanta turbulência é meio complicado. Mas, César, para você que está convivendo relativamente há pouco tempo nesse ambiente, você já sente alguma pressão, mesmo ainda não tendo jogado no time profissional como titular? Com certeza, acho que clube grande já leva esse peso, o jogador que é de clube grande já leva esse peso de torcida, de tudo. É claro que a torcida quer ver o melhor, então quer ver um espetáculo. Então, se a gente não estiver preparado, se a gente não estiver tão bem, a gente vai ser vaiado, ou vai ter... As pessoas vão haver as críticas, mas acho que no momento a gente precisa estar tranquilo e fazer o nosso melhor, independente, principalmente nos treinamentos, a gente tem que fazer o nosso melhor, porque a pressão vai vir. Então a gente tem que estar preparado para até encarar que vai ter dias que a gente não vai estar tão bem. Então a torcida pode ser que vai, porque eu acho que também está é de torcedor, o torcedor vai elogiar, tanto vai botar a gente lá em cima, quanto às vezes vão vaiar, até porque a gente não está bem. Então a gente tem que estar tranquilo e equilibrado para jogar, até quando a gente estiver mal, a gente saber que a gente está mal, mas dar a volta por cima e não relaxar por causa disso, nem desanimar por causa disso. E da mesma forma, quando a gente está bem, que a torcida está levando a gente lá em cima, a gente também não se ensoberbecer, né? Ficar com a cabeça muito na lua, ficar tranquilão, porque acho que o trabalho é sempre o mesmo, independente de a gente estar bem ou a gente estar mal, a gente tem que estar sempre trabalhando para a gente manter esse nível e essa regularidade. E como é que você pensa no futuro, assim, você se planeja estar em algum lugar daqui a alguns anos? Já parou para pensar que em 2018, na próxima Copa, depois da do Brasil, a geração que vai estar jogando na principal da seleção vai ser a sua? Você já parou para pensar nesse aspecto? Com certeza, né? A seleção é sonho, então, para mim, o que eu puder fazer nesses anos até chegar lá, se eu puder
tá lá no grupo, tá na Copa do Mundo, pô, é maravilhoso. Então falta pouco, né? Assim, na verdade, faltam 6 anos, né? Então eu tenho que estar preparado, tenho que trabalhar esse tempo todo. Então o que eu puder fazer, e assim, eu espero que até lá eu esteja como titular no Flamengo, esteja jogando, esteja numa condição boa, e para poder ter a oportunidade de ser convocado. César, quer dar um recado final aí para a torcida dessa primeira parte da nossa entrevista? Um abraço aí aos fãs do Jogada Ensaiada, um abraço a toda a torcida rubro-negra, toda essa nação maravilhosa. E é um prazer estar aqui e fica para uma próxima aí, a gente conversa um pouquinho mais. Valeu. Fique ligado, jogadaensaiada.com.br.